Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, em caráter especial, vou falar com você sobre o quê? O coronavírus. Esse tema foi sugestão do Elvin, que é nosso amigo do canal Saúde em Foco. Então você que está nos ouvindo e que também tem uma sugestão de um tema, que gostaria que eu falasse aqui, ou que trouxesse um convidado para que a gente debatesse ou discutisse, ou trazer informação importante para você, né? Perdão. Isso é muito importante. Então, participe também, deixe seu comentário no nosso canal ou através do WhatsApp, traz a sua sugestão, que assim que puder, com certeza eu vou trazer o assunto para você. Eu sou Alexandra Manfredini, sou biomédica, educadora em diabetes, sou diretora do Laboratório CEDILAB e do Clube Levida. Então, com mais de 118 mil casos espalhados pelo mundo, o novo coronavírus está em curso de uma situação de pandemia, ou seja, uma epidemia global. O que é uma pandemia? Pandemia é uma situação que um vírus tem uma alta capacidade de presença em continentes e que tem uma capacidade de transmissão sustentada em vários desses continentes. Então, assim, nos últimos dias, o registro de casos do coronavírus fora da China aumentou 13 vezes e o número de países com notificações da doença triplicou. Na tarde da última quarta-feira, dia 11 de março, o Ministério da Saúde atualizou os dados do novo coronavírus e já são 52 casos confirmados no Brasil e 907 casos suspeitos. Bom, pensando assim, né, a gente olha para essa situação e fala, meu Deus, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Acho que mais importante do que toda essa informação é a gente pensar na responsabilidade que nós temos frente a isso, né? É lógico que tem muitas outras doenças, como por exemplo a dengue, que está aí, que é uma realidade na nossa cidade, no nosso quintal, que a gente precisa estar atento com isso. Então é a gente conscientizar sobre o que está nas nossas mãos fazer, né? O que eu posso fazer para que eu previna essa doença ou que eu cuide para que eu não seja, então, contaminada também com o vírus. Primeiro passo, que nós estamos ouvindo na mídia o tempo todo, nós precisamos lavar as nossas mãos mais vezes ao longo do dia. Por que isso? Porque as nossas mãos, elas estão em contato com as pessoas, estão em contato com os objetos, está em contato com a nossa boca, então nós precisamos lavar mais, higienizar mais as nossas mãos. Se for espirrar, se for tossir, proteja a boca, mas evite de proteger com as mãos. Então coloca ali o braço, o cotovelo, né, o antebraço, para que a gente possa proteger, para que essa saliva não se espalhe, tá? Evite o aperto de mão das pessoas, evite de ficar muito próximo às pessoas, evite locais muito fechados, locais aglomerados e se você estiver gripada, evite visitar as pessoas idosas. E algo que é muito importante mesmo, que o Ministério da Saúde tem alertado, é cuidado com as notícias, cuidado com as informações, porque a gente tem muitas fake news, nós temos muitas notícias falsas. Então você quer saber mais informações sobre o coronavírus? Acesse informações oficiais. Você pode acessar o site do governo, que é o saude.gov.br/coronavírus. Bom, isso foi a gente entender um pouquinho como que estão os casos no país, no Brasil, no mundo todo, né? A gente está acompanhando isso na mídia. Só que eu quero refletir algo aqui com você. O que nós devemos fazer para cuidar da nossa saúde e da nossa imunidade, né? E como que isso também impacta como uma forma de prevenção? A imunidade baixa na maioria das vezes, ela está associada a quadros de gripe, né? Quando a gente vê uma pessoa gripada, você fala, sua imunidade está baixa. Mas há muitos outros sinais que indicam problemas do sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? Ele é responsável pela defesa do nosso organismo contra o quê? Contra as bactérias, contra vírus, contra fungos. E esse sistema imunológico está presente em todo o nosso corpo humano, todo o nosso corpo está presente. Né? Então, essa ação imunológica ela é capaz de manter o nosso organismo livre de doenças, de infecções, de doenças graves e até de tumores.
É isso mesmo. Então, assim, muitos aspectos podem prejudicar o perfeito funcionamento do sistema imunológico. E esses aspectos, eles podem ser genéticos e alterações no metabolismo. E também a idade é um fator determinante, já que as crianças e os idosos são mais propensos a infecções. Então, se a gente olha para tudo isso, fala, poxa, outro fator importante também é a alimentação. A falta, às vezes, de nutrientes, a falta de vitaminas, a falta de minerais no nosso corpo pode manifestar e levar a quadros de baixa imunidade. Então, o que eu preciso fazer? Então, agora eu vou pedir para você fazer uma pausa agora no áudio. Pausa agora o nosso podcast, vai lá, pega um papel, uma caneta e vamos anotar 5 sintomas que eu vou passar para você agora que indica baixa imunidade. Nossa, então quer dizer que eu posso avaliar isso eu mesma no meu organismo? Pode. Pega lá um papel e uma caneta que eu espero você. E aí você vai anotar porque isso é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro aspecto, cansaço excessivo. Se você sente um cansaço que não some, mesmo depois de uma boa noite de sono, é possível que você tenha algo errado com o seu corpo. Além de ser um indício de problemas na tireoide, pode até ser um problema na tireoide. O cansaço físico e mental em excesso pode estar ligado à alteração no sistema imunológico também. Então isso pode prejudicar você, aumentando o seu nível de estresse. Então, uma pessoa que não dorme bem, ela fica estressada no dia seguinte, né? Então, esse cansaço excessivo pode ser sinal de uma baixa imunidade. Outra coisa também, a amidalite. O que é a amígdala, né? A amígdala são estruturas que protegem o nosso corpo da invasão dos micro-organismos que entram através da nossa boca. Então, através do ar, através dos alimentos, através das bebidas, através do contato com a mão, por exemplo, nós podemos levar vírus e bactérias para dentro do nosso organismo. Então, para combater isso, as amígdalas ativam uma função protetora que pode gerar uma inflamação na estrutura da amígdala. Então, a amidalite, por exemplo, ela é uma manifestação de que seu corpo está se defendendo de algo estranho. Sabe quando você tem as infecções da amígdala com repetição? Então, isso pode ser um sinal de baixa imunidade. Outra coisa também, gripe insistente. Sabe aquela gripe que persiste, que dura semanas, ou então ela vai e volta, aquele sintoma que você sente, nossa, meu corpo dói, minha cabeça dói, às vezes uma coriza, daqui a pouco melhora, daqui a pouco volta de novo. Isso pode indicar uma queda de imunidade. É normal que durante esse processo de proteção do corpo contra a infecção, o sistema imunológico ele tenha seu desempenho prejudicado na hora de ativar a defesa para outros vírus e bactérias. Então, essa gripe vai e vem, vai e vem. Então, isso é um sinal também de que o seu corpo está anunciando ali uma baixa imunidade. Outra coisa, otites. O que é isso? Quando você tem, às vezes, uma gripe que persiste por mais tempo, você pode desencadear um quadro de otite, que é uma infecção no ouvido. Então, dores de ouvido frequentes pode indicar um caso de otite também. E aqui eu vou abrir um parêntese, que é até um caso de infecção de ouvido de repetição. Isso aconteceu com um dos meus filhos também, eles eram pequenos, e ele manifestava casos de otite. E nós fomos investigando para ver de onde que vinha esse caso. E nós descobrimos uma intolerância à lactose. Então, uma intolerância ao açúcar do leite levava à infecção de ouvido de repetição. Olha que interessante, né? Como é que você vai pensar numa coisa dessa? Então, #fica a dica, né? A gente tem que investigar mesmo o nosso organismo como um todo. E sempre ao sinal de qualquer alteração no seu corpo que não é normal, procure um médico. Não tente você procurar o Dr. Google e tentar achar a resposta. Não, isso não é legal. Então procure um médico. E o último sinal que nosso corpo manifesta uma baixa imunidade é a candidíase. Pelo menos 55% das mulheres elas vão sentir um incômodo de candidíase vulvovaginal.
pelo menos uma vez na vida, né? Isso tem um estudo mostrando, né, que esse fungo, ele está naturalmente presente no corpo humano. E quando nós estamos numa fase de baixa imunidade, é o cenário ideal para ele se proliferar. Então, coceira, secreção em excesso, dores, em alguns outros casos, podem ser sinal de uma candidíase. Então, a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque o fungo, ele vai se manifestar e não só nos órgãos genitais, né? Ele pode se manifestar também na pele, pode se manifestar na garganta, pode se manifestar na boca. Em alguns casos de pessoas que têm diabetes, elas estão num processo da imunidade prejudicada, também as pessoas aqueles locais que ficam mais tempo ali no calor, que sua demais e tudo mais, eles podem se manifestar também a candidíase ali, que é um fungo, né? Então, só lembrando que ele está presente no nosso corpo e nos momentos de baixa imunidade ele prolifera. Então, esses são alguns sinais para que você possa ficar atento e cuidar da tua saúde, cuidar da imunidade como uma forma de prevenção também, não só para o coronavírus, mas para outras e muitas outras doenças. Entendeu? Muito bem. Então hoje foi essa dica. Eu agradeço imensamente ao Elvin, que deu a sugestão do tema de hoje, e espero que você também que está nos ouvindo e que tenha alguma necessidade, ou que você fala, poxa, eu gostaria de ouvir a doutora falando sobre tal assunto, passe para a gente ou através do nosso WhatsApp, que é o 12 97406 7552, ou faça seu comentário no canal do YouTube, ou então através do Instagram, Alexandra Manfredini. Vai lá, vamos seguir, vamos acompanhar, porque eu trago muitas dicas para vocês, muita informação que são valiosas, tá bom? Então, gostou? Compartilha, se inscreva no canal, entra no YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque toda semana nós temos novidade, toda semana nós temos um assunto novo para você e para todos aqueles que você ama. Não esqueça, compartilha, lembra de compartilhar com as pessoas que você ama, porque essa informação pode salvar uma vida. Lembre disso, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada e até o próximo vídeo, próximo podcast, se Deus quiser.